essa é a época do ano mais bonita para mim aqui, né, onde nós estamos. Essa região nossa é uma região muito quente e nós temos as estações do ano não muito bem definidas em temperatura, porque é calor o ano todo, mas a gente tem as estações do ano muito bem definidas pelas águas. Então, primavera a gente tem um tanto de chuva, verão é muita chuva. Então a chácara fica muito verde, muito bonita, mas é uma região aqui onde a gente sofre com tempestades de vento e chuvas muito fortes. Eu já contei para vocês o que aconteceu com uma chuva aqui, né, que levou a parte de cima, né, a lona da estufa. E o que aconteceu? As plantas sofreram muito com essas chuvas. E além de quebrar muitos galhos, acabou favorecendo o surgimento de fungo. E a gente veio brigando aqui com esses fungos. A gente tinha feito uma aplicação de um fungicida orgânico e que ajudou um pouco, mas ainda as coisas estavam meio sofridas aqui, sabe? A semana passada foi uma semana muito difícil para mim, porque nós perdemos plantas muito grandes. A gente perdeu plantas que estavam muito bonitas e que já estavam entrando na flora por conta de fungo. E aí essa semana a gente conseguiu chegar à conclusão que era mesmo fungo. Eu já tinha aplicado fungicida uma vez, aplicamos de novo, aí conversei com o agrônomo, ele disse que não bastava aplicar no pé das plantas, que eu tinha que aplicar praticamente em tudo, porque agora a gente está com planta dentro da estufa, que não é mais estufa, e estamos com planta tudo em volta, tudo fora. E a gente teve que aplicar esse fungicida em tudo, nas covas e no solo todo ao redor, porque é um fungo que vai se espalhando, né? Então, eu confesso que no domingo, depois de uma semana muito exaustiva, foi a hora que eu consegui parar para vir aqui olhar como as coisas estavam. E do sábado para o domingo foi o dia que essas plantas maiores morreram e foi bem desanimador para mim, foi bem triste. E eu confesso que em um determinado momento eu cheguei a pensar em desistir. Cheguei a pensar em ficar só com o cultivo nosso para fazer o nosso medicamento, mas é natural a gente se entristecer, é natural a gente se decepcionar. O que para mim não é natural é ficar preso na decepção e na tristeza. Então eu rapidinho me refiz e rapidinho ajustei as velas. Do jeito que as coisas estavam, a gente ainda tem uma autorização para uma quantidade muito pequena de plantas para a associação e a gente vem cultivando aqui as nossas plantas. E com a quantidade de plantas que a gente estava aqui, nós não poderíamos fazer um segundo ciclo esse ano, porque ia atingir o limite. Nós somos aqui em 4 pacientes legalizados, sou eu, a Cíntia, o Igor, meu filho, e o Rafa, que trabalha com a gente. Mas a gente já estava ali com 300 e tantas plantas e nós perdemos quase metade disso. Então, o que eu fiz? Ajustei as velas. Lamentei, permiti sentir toda a tristeza pelas plantas, perdemos a grande maioria, ou praticamente todas que a gente deixou para revegetar, e que eram plantas que tinham uma importância muito grande para mim, né? Por terem sido as primeiras, por terem participado de um processo muito profundo de cura dos meus sentimentos, mas elas se foram e elas deixaram a força, a história, a experiência, e agora a gente vai começar um segundo ciclo esse ano, que nós não faríamos. Então, algumas já estão entrando na flora, essa está mais adiantada, que dentro das estufas que ficaram não estão tão adiantadas ainda, ficaram algumas bem grandes, né? Para manter a alegria do nosso coração, algumas ficaram, e nós vamos cobrir com uma tela vermelha para melhorar o espectro de luz infravermelho para as plantas, que elas gostam muito, especialmente na flora, e vai ser um ciclo de inverno, então a gente precisa disso, a gente precisa melhorar a iluminação para elas, para que elas respondam melhor, e vamos fazer um segundo ciclo só aqui dentro da estufa, que vai ser o que nós vamos poder fazer para não ultrapassar o limite de plantas que a gente pode por ano, né? E aqui para o fundo, que eu já mostrei no último vídeo para vocês, as plantas já estão bem adiantadas. Aqui a gente já começou a desfolhar algumas delas, tem algumas que já estão prontas e ela fica pelada mesmo. No primeiro ciclo eu fiquei com receio de tirar tanto e o que acontece?
A gente precisa melhorar a fertilização delas nessa fase para poder fazer isso. Mas o resultado no primeiro ciclo foi muito positivo e a gente está repetindo aqui. A cada 5 dias uma fertilização diferente para que ela tenha nutriente suficiente para encher as plantas. E olha o jeito que já está ficando esse Top Bud com coisa de 20 dias, né, de floração que ela tem. Ela engordou muito rápido com essa fertilização que a gente está fazendo. E já vamos começar a desfolhar as outras que estão aqui para o fundo, as que estão lá para baixo, para já começar, a gente já tem que estar pronto para colher, né? E é a fase mais trabalhosa, é uma fase bem difícil, mas é uma fase muito prazerosa, porque a gente vai acompanhando a evolução e vocês não têm noção daqui de onde eu tô, o perfume dessa planta. E ela ainda nem começou a resinar, hein? Ela vai resinar a mesma hora que ela engordar um pouquinho mais. E aí o perfume delas vai ficar, assim, cativante. Dá para sentir de lá de fora. Essas aqui, como elas vieram para cá ainda muito pequenas, a raiz ainda não estava tão grande, a raiz ainda não tinha entrado muito para a terra vermelha. Então, quando choveu forte, alagou a cova e virou uma piscina, né? Parecia um balde cheio de água com terra, e elas tombaram, mas do jeito que elas tombaram, a raiz foi junto e elas voltaram sozinhas. Essas plantas aqui a gente não mexeu. No dia 30 de dezembro, que deu aquela tempestade que rasgou a lona, nós precisamos erguer todas as plantas dentro da estufa, que elas já sentiram um pouco, e aí estava ainda com esse problema de fungo, e que acho que foi o que fez que elas não sentissem, né? Foi uma somatória de intempéries, uma somatória de fatores contrários para elas, né? Mas essas aqui de fora não sentiram tanto, elas não sofreram tanto, elas estão muito bonitas, né? Elas estão lindas. Olha essas plantas aqui, como que elas estão, vão passar, já passaram de 2 metros, né? Eu acredito que elas chegam a mais de 2,5 metros até a gente colher. E tem umas um pouco maiores até aqui para o fundo. Também tivemos umas dificuldades com máquina, eu fiquei sozinho aqui a semana passada toda, sem ninguém para ajudar, e tendo que cuidar das plantas e trabalhar e organizar a documentação da associação, que a gente está terminando de levar para o processo, para o HC coletivo, os documentos que faltam, e trabalhando nos meus processos dos meus clientes, enfim. Eu não consegui nem levar as máquinas para arrumar para a gente podar. Agora a gente levou, arrumou e hoje começou a podar, podou mais a parte lá de cima, onde os cavalos não podem entrar. E agora a partir de amanhã a gente vai começar a dar uma boa limpada aqui, porque o mato está alto, né? E não é legal deixar mato alto perto das plantas, porque aumenta o risco de praga, né? Especialmente insetos, larvas que vão vir comer as folhas, podem prejudicar. Tem uma broquinha que dá aqui, que parece um besorrinho, é bem pequenininho, e ela come o caule da planta, ela faz um buraco no caule da planta e a planta seca também. Então, graças a Deus, no primeiro ciclo nós perdemos uma planta com essa praga. Nesse nós não perdemos nenhuma por causa dessa praga, né? Pelo menos essa a gente está conseguindo controlar. Agora, para o próximo, a gente já sabe como fazer para prevenir que não aconteça de novo o que aconteceu com as plantas nossas nesse ciclo, né? De dar fungo e elas murcharem, secarem. Então, a cada ciclo a gente vai aprendendo um pouco, né? E é isso que é o importante, é a gente ir acumulando as experiências, né? Acumulando as lições. E, enfim, nada disso atrapalha ou nada disso tira de nós a magia do cultivo outdoor, né? E o cultivo ele vai ensinando a gente a lidar com todas as situações da vida, porque na vida é tudo assim. Já imaginou se tudo acontecesse exatamente como a gente planejou? Como que a vida seria tão chata? Mas não acontece. E cultivar a cannabis nos ajuda a lidar com os intempéries da vida, porque cada vez que alguma coisa dá errado, a gente tem sempre a opção de desistir, mas ela nos chama para ajustar as velas e continuar, porque a recompensa é muito grande, e a recompensa de viver é muito grande. E a cannabis ensina a gente a lamentar, chorar os fracassos, lamentar e chorar os erros, aquilo que deu errado, aquilo que não funcionou, mas ela também nos ajuda e nos ensina a olhar
um pouco mais de fora, e entender as situações e reorganizar, refazer os planos, refazer as ideias e prosseguir, e prosseguir. Viver é prosseguir. Tem uma música, né, do Renato Teixeira, que eu gosto demais, que o Almir Sater também gravou e eu gosto muito na voz dele. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. E tem uma parte que ela fala, né, que a vida é isso. Penso que seguir a vida, curtir a vida, alguma coisa assim. Seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. E é isso. A cannabis nos ensina a compreender a marcha e tocar em frente. Sempre com esperança, sempre com alegria e sempre com muito amor no coração. Nós terminamos esse vídeo lamentando pelas que nós perdemos, mas com o coração cheio de esperança, pela alegria que a gente vai poder ter de fazer um segundo cultivo no segundo semestre e que a gente não faria se tudo tivesse dado certo. Um abraço e a gente se vê na próxima semana. Isso aí, meu mano.